Graça e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Eu acredito que hoje é o primeiro dia que todos estamos enfrentando esse isolamento, voluntário por parte das famílias, com o propósito de estarmos reclusos aí para que não haja uma incidência maior dessa epidemia. E é interessante que na palavra já nos fala, tem vários pontos na palavra de Deus que ela nos ensina e nos mostra que em tempos como esse, em tempos onde há desespero, em tempo onde há pânico sobre a cidade, sobre a nação, é um tempo onde a igreja do Senhor ela tem um papel fundamental, onde a igreja se levanta como realmente coluna forte para poder levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé para aqueles que estão realmente tão desesperados e perdidos. Hoje eu fazia uma reflexão sobre o texto que está em Gênesis a partir do capítulo 6, onde ele relata um momento onde Deus ele estava muito entristecido por ter criado o homem, onde Deus ele realmente naquele momento, por causa da maldade do homem, por causa da maldade das pessoas, Deus ele realmente decide realmente acabar com a criação que ele tinha realizado. E é interessante que na palavra fala quando Deus já estava determinado realmente para tomar uma ação de acabar com a humanidade. Na palavra fala que ele vê Noé, e ali Noé alcança a benevolência de Deus. É interessante que Noé era um homem que realmente andava com Deus, e no meio de uma população, no meio de tantas pessoas ali maldosas, violentas, Noé era o único homem que se destacava, e ele encontra o favor de Deus em meio a um tempo de caos, em meio a um tempo de violência, em meio a um tempo de maldade. E através de Noé, Deus escolhe ali aquele homem, separa a sua família, e com isso Deus consegue dar um propósito para ele, para que ele venha construir a arca. E ali, claro, junto com a sua família, junto com o casal de cada animal, eles venham para dentro daquela arca, onde Deus sela aquela arca, e eles passam 40 dias e o restante de toda a humanidade ela é destruída. E é o interessante que a gente começa a observar que em meio a um tempo de caos, o Senhor ele quer realmente levantar homens com o coração voltados para Ele, para que nós venhamos realmente ser a esperança dessa terra. É interessante que Noé, ele realmente cumpre o propósito de Deus, cumpre a vontade de Deus, ele realmente é obediente àquilo que Deus fala com ele, constrói a arca, leva a sua família, leva um casal, e ali é interessante que eu estava refletindo, nesses 40 dias, ele deve ter passado 40 dias passando para sua família como é importante estar na presença de Deus. Então eu quero realmente convidar você nesses dias, você que está com a sua família na sua casa, você que está tendo essa oportunidade de estar mais próximo dos seus entes queridos, a ter esse momento desse período de quarentena, de estar compartilhando essa palavra viva, de estar entendendo do papel que nós temos como igreja. Noé entendeu o papel dele, ele foi obediente, no meio a tantas pessoas más que estavam naqueles dias, ele realmente foi obediente ao Senhor, conseguiu cumprir o propósito de Deus, e realmente ele foi luz, Imagine o grande propósito que ele teve logo depois que aquela arca, a água dos mares, elas abaixam. Noé ele teve a responsabilidade junto com a família dele de estar criando uma nova civilização. Eu acredito muito que Deus está nos dando esse tempo realmente não para que eu e você venhamos ficar desesperados ou com medo desse vírus que está sobre todo o país, realmente sobre esse vírus que está trazendo pânico, mortes. Eu acredito que esse tempo para nós é um tempo onde nós vamos reunir as nossas famílias, falar do projeto de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder que há em Deus, um poder que há no nome de Jesus, e nós como igreja realmente estar prontos para realmente o próximo passo que virá, que é realmente ser luz nessa terra. Noé entendeu esse projeto, ele conseguiu trazer a toda a sua família para esse propósito. Noé entendeu esse projeto, e ele, quando saiu daquela arca, nós sabemos da história, e ali ele realmente reconstruiu uma civilização nova,
realmente com todas aquelas regras e leis que eram necessárias para aquele tempo. Noé foi um homem realmente que era segundo o coração de Deus, porque ele acreditava na palavra que estava sendo pregada. Então nessa noite eu quero realmente convidar você, reúna com a sua família no seu lar, realmente tenha um tempo com ela, um tempo de qualidade na palavra, um tempo de qualidade onde você possa realmente refletir o Senhor, onde você possa estar trazendo a presença de Deus para o seu lar, onde você possa estar motivando o seu esposo, seus filhos, quem quer que seja que esteja com você, para realmente crer que esse tempo não é um tempo de desespero, é um tempo onde nós, igreja, temos que nos levantar como um povo forte, como um povo que acredita na palavra de Deus e entender que depois disso há uma grande responsabilidade nossa para com a sociedade, para que eu e você venhamos ser luz nessa terra. Então eu convido você nessa quinta-feira, diante de um culto de fé que era para nós termos agora, realmente a levantar um clamor na sua casa, um clamor pelas pessoas que estão próximas a você, um clamor para aquelas pessoas que realmente estão precisando de uma palavra realmente de encorajamento, de uma palavra de fé. Noé foi um homem que se destacou no meio de tanta violência, de tanta maldade, de tanto caos. Então, meu amado, se destaque nesse momento. Seja um homem realmente que seja luz nessa terra e se destaque nesse tempo de caos e seja luz nessa terra como homens e mulheres de Deus que nós somos. Que a paz do Senhor esteja com todos e que venhamos ter dias muito abençoados nos nossos lares, onde a presença de Deus, ela realmente vem incendiar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Um abraço a todos, que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém.